Então, normalmente eu não me meto nessas tretas do YouTube, até porque como youtuber eu sou minúsculo. O target era D.net agora que está chegando a 30.000 inscritos e eu sou muito grato a cada um de vocês que se inscreveu lá no canal de vídeos de tecnologia, do qual eu tenho muito orgulho de manter esse canal há mais de 15 anos. Neste canal eu estou em torno de 15 anos também, só que esse é um canal muito menor, não se monetizou, não consegue se monetizar, muito por minha culpa, porque eu falo de um monte de coisas, mas dessa vez eu tenho que falar sobre o senhor Podpah. Todo mundo está falando deles, então eu também vou falar sobre isso. É o seguinte, quem que o Podpah pensa que é na fila do pão do podcast brasileiro? Para começo de conversa, podcast existe no Brasil desde o final da década de 90. O formato MesaCast pode até ser uma invenção do Podpah, e ainda assim a gente levanta dúvidas razoáveis, porque o Flow foi o que fez o formato bombar no Brasil. Mas tudo bem. O podcast, que no passado a gente muito perdeu tempo discutindo sobre o que era podcast, se arquivo de áudio no feed era podcast, se o arquivo de áudio publicado no blog WordPress era podcast. Nós perdemos muito tempo com isso, enquanto que o Azaghal e o Jovem Nerd, lá no Jovem Nerd, começavam a difundir o podcast para outras fronteiras. Então, para mim, quem colocou o podcast brasileiro no mapa foi o Jovem Nerd. Eles estabeleceram um formato único, um sistema de edição único e cresceram na internet brasileira com muito trabalho, com muita obstinação, com uma qualidade impecável. Então, não dá para tirar o mérito do Dave e do Azaghal. Os dois são praticamente os pais do podcast brasileiro. Aí a gente teve o formato do MesaCast, que é o podcast que é uma conversa 1 por 1 ou 2 por 1 no YouTube. E quando a gente tem as coisas acontecendo no YouTube, nós temos as polêmicas, as confusões e, em alguns casos, os processos. Tal e como o pessoal do Podpah está querendo processar todo mundo que está utilizando as imagens do podcast para falar mal dos caras. Basicamente, a ação se resume a isso. Na verdade, até onde me consta, ainda não temos as ações. Temos um monte de notificações que não são extrajudiciais, vindos da produtora do Podpah, da empresa que controla ou gerencia a parte de produção e a parte do jurídico do Podpah, que está entrando em contato com produtores de conteúdo, solicitando que removam os vídeos ou as partes dos vídeos onde tem algumas falas dos caras, e é aí que está o problema. A gente sabe que o lance dos direitos autorais no Brasil tem uma linha bem tênue, porém existem algumas brechas ou algumas exceções que são, por incrível que pareça, claras. O artigo 46 da Lei de Direitos Autorais deixa claro que você pode utilizar um material com propriedade intelectual desde que você agregue conteúdo àquilo, ou se você vai fazer uma crítica, ou se você vai emitir uma opinião. Ou seja, qualquer ação judicial que o Podpah entrar na justiça, ou solicitando a remoção de conteúdo, ou processando efetivamente por uma emissão de opinião ou crítica em relação ao conteúdo que eles mesmos falaram nos programas, isso não só não vai dar em nada, como a pessoa que foi processada pode processar o Podpah por uma tentativa de assédio judicial, eventualmente. Outra coisa, a atitude do Podpah em tentar intimar ou fazer aquela intimidação em cima dos produtores de conteúdo viola o artigo 5º da Constituição Federal, que é a Lei de Liberdade de Expressão. Eles se esquecem que todo mundo tem o direito a ter uma opinião sobre as merdas que eles falam. Eis o ponto. E parece que não é só o público em geral, e também não é só parte do público dele que percebeu que esse podcast deixa a desejar em algo que, quando tem a oportunidade de chamar pessoas interessantes, de fazer entrevistas com gente relevante e perde essa oportunidade falando um monte de groselha, então não é só quem não gosta dos caras e parte do público que gosta deles. Tem também anunciantes, patrocinadores
quem coloca dinheiro no podcast deles que está percebendo que o conteúdo não é tão satisfatório assim para ter um retorno comercial mais interessante. E no final das contas, o que pesa para o Igão e para o Mítico é o dinheiro que eles estão perdendo. Não só o dinheiro que eles perdem nos canais de cortes, porque tem uma galera que está ganhando dinheiro em cima das merdas que eles falam, como também o dinheiro que eles perdem desses patrocinadores, dos investidores, dos apoiadores, enfim, das pessoas que poderiam bancar a iniciativa e que, em muitos casos, nem se dão conta de que os caras não estudam as pautas, os caras não estudam os entrevistados, os caras não estão comprometidos em entregar para sua audiência um conteúdo que vai além de falar bobagem numa grande mesa de bar com os convidados. E o problema nem é esse. Acho até que o Igão e o Mítico se assumiram como aquelas pessoas que vão falar besteira para alguns convidados e que não estão muito preocupados com isso. Aliás, boa parte do público do Podpah se construiu através dessa premissa. Então tá tudo certo. O problema é que eles cresceram demais. E quando você cresce demais, o tombo é cada vez maior e mais pesado. Não estou aqui dizendo que eles estão caindo ou despencando, mas sabe como é? Quando você tem um grupo considerável de pessoas que está falando mal do seu trabalho, você acaba ficando um tanto quanto nervoso e irritado com isso, não é mesmo? Acontece com todo mundo. Todos nós temos o nosso ego para trabalhar de tempos em tempos. Eu tenho. Por isso que eu fecho a caixa de comentários para não ter publicado automaticamente bullying, ameaça, assédio, racismo, xenofobia, misoginia, homofobia. Todos esses temas um tanto quanto desagradáveis já caíram na minha caixa de comentários. E no lugar de eu apostar no engajamento positivo das pessoas, na crítica construtiva, como por exemplo, eu recebi no canal do Target HD na semana passada uma crítica sobre o posicionamento de câmera. Curiosamente, eu estou utilizando esse vídeo para ver se eu corrijo isso, porque sim, tem gente que está vendo demais as minhas fossas nasais. Essa é uma crítica construtiva. Agora, dizer que eu não devia estar na internet porque eu sou preto e preto pro fulano que comentou é bosta, eu acho um pouco exagerado, para não dizer que é crime. Tive que abrir boletim de ocorrência contra comentário no YouTube que foi pro lado do preconceito, que foi pro lado do racismo. Essas atitudes não são passíveis de serem aceitáveis e não podem, de maneira nenhuma, ser toleradas por qualquer pessoa. Entendo quando o Igão e o Mítico protestam contra esse tipo de comportamento, porque eu acredito que todo youtuber, independente do tamanho, em algum momento recebeu alguma fala pejorativa, agressiva, que acaba difamando a imagem da pessoa. Entendo que pode ter um prejuízo direto da exposição da imagem deles quando eles falam alguma coisa que é retirada de contexto, quando eles supostamente ou são colocados numa situação onde o discurso não é coerente com a realidade. Só que aí existe uma coisa chamada processo. Você move uma ação judicial contra a pessoa que está te difamando na internet. Você não censura. O problema é quando você tenta estabelecer censura prévia para impedir que as pessoas critiquem a sua opinião. E quanto à sua opinião expressa, não tem jeito. Você não tem unanimidade na internet. As pessoas não vão concordar o tempo todo com você. E é direito das pessoas discordarem do que você está falando. E não vir com a ameaça de dar strike ou de processar, porque as pessoas têm uma opinião a respeito das opiniões erradas que você compartilha na internet. A geração Z tende a ser mais dura a opiniões que acabam disseminando preconceitos e a opiniões que contam com vazio de pensamento. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer um de nós pode ligar a câmera e falar bobagem na internet. Faz parte do jogo. Qualquer um de nós pode ser criticado por qualquer coisa que fala na internet. É o que mais tem na internet hoje. Faz parte do jogo também. Agora, ameaçar de derrubar canal apenas porque as pessoas estão
pegando o trecho do podcast ou da live que você grava, para dar contexto para a opinião que as pessoas têm. Me desculpa, Podpah, mas vocês pensam que são quem na fila do pão para fazer isso? Se não sabe brincar, não desce pro play, como diz o ditado que já tem quase 2 décadas. Se você não quer ser criticado pelas opiniões que você expressa na internet, não dê opiniões na internet. Ou você tem a alternativa de estudar o entrevistado que está na sua frente. Wagner Moura ficou puto quando os entrevistadores não souberam qual era o time de futebol dele. Max Verstappen ficou com cara de pastel quando os entrevistadores perguntaram para ele: "Você tá lá para quê? Para ganhar? Para ganhar ou para ganhar, né? Porque correr é correr." É meio jogar pro vazio essas perguntas. São oportunidades únicas que o Podpah tem para conversar com pessoas que eu e você muito provavelmente não temos a chance de conversar ao longo de uma vida inteira. E quando alguém, um jornalista, um produtor de conteúdo, um formador de opinião, seja lá quem for, se coloca na frente de alguém com o peso de um Max Verstappen, o peso de um Wagner Moura, um peso de um candidato a presidente, porque eles conseguiram entrevistar candidatos a presidente, conseguiram entrevistar políticos. Quando você se coloca nessa posição, você tem que ter um mínimo de preparo para entregar para o seu público aquilo que eles esperam, aquilo que eles desejam, que é uma conversa com perguntas e respostas, onde nas respostas você obtém algo a mais do entrevistado que saia do lugar comum. Alguma peculiaridade, algum segredo, alguma perspectiva única em relação a uma visão de mundo ou algo que aconteça na vida dele, pública ou privada. Esse é o grande objetivo de um jornalista ou de qualquer jornalista que se coloca na frente de alguém para entrevistar alguém. Só que eu tenho que me lembrar sempre que o Igão e o Mítico não são jornalistas. Eles são influenciadores digitais. Eles são pessoas comuns que querem ter conversas comuns com pessoas especiais. Talvez, só talvez, essa dupla tenha que repensar não apenas o modelo de negócio, porque todo e qualquer formato acaba se desgastando e é natural que as pessoas se cansem de ouvir algumas besteiras e frases que, no contexto aplicado, saem do nada e vão para lugar nenhum, e repensar essa estratégia de sair processando todo mundo. Porque o strike, por exemplo, o abuso do strike pode fazer com que o Podpah perca o canal de uma vez. E a galera que está cuidando do Podpah, cuidando das questões jurídicas, protocolares, burocráticas, não está se atentando a isso. Ficar aplicando strikes em canais menores apenas porque eles estão utilizando o conteúdo para emitir opinião dentro do contexto aplicado da fala, não só fere o direito de fair use, como fere o direito de liberdade de expressão e o artigo 46 da Lei de Direitos Autorais. É só procurar um advogado sério, procurar a jurisprudência brasileira, que fica fácil detectar que o Podpah vai perder um monte de processos em escala. Tudo porque eles não estão tolerando que tem uma galera que está criticando a ausência de opinião deles, tem uma galera que está utilizando esse material para contextualizar aquilo que eles estão falando, e o próprio Podpah já deixou bem claro que não quer que isso aconteça, que se utilize das falas deles para realizar a crítica, e também tem uma galera que está faturando muito com isso, com os canais de cortes. É claro que as questões dos cortes precisam ser rediscutidas, não só no YouTube, como também aqui no Brasil, na legislação brasileira, e quem sabe avançar para uma conversa mais edificante sobre as leis de direitos autorais. Mas, sinceramente, a censura prévia não é a solução. Podpah não está entendendo que a galera da internet não suporta ser censurada, tanto para o bem quanto para o mal. Mesmo aquela galera que não defende a ideia da liberdade ampla e restrita de opinião, entende que todo mundo tem direito a dar uma opinião, e se essa opinião não for condizente com a realidade dos fatos, e é por isso que é importante você pegar aquilo que é dito no vídeo e contextualizar
a sua opinião expressa, até essas pessoas têm o direito de se expressar e, se não for de acordo com aquilo que está alinhado com a realidade, serem processadas ou responder em ações de esferas judiciais sobre aquilo que foi dito. É importante lembrar também que não é o Podpah, muito menos o YouTube, que define o que é direito de livre expressão ou não. O dispositivo de fair use do YouTube é para proteger o próprio YouTube, não os produtores de conteúdo. Eu sei disso porque eu já levei strike por conta de um conteúdo que era de terceiros, que eu não poderia usar, acabei utilizando, tanto que eu mudei os formatos dos meus vídeos justamente para me proteger disso, mas se eu quisesse entrar com uma contra-ação, eu poderia, e o caso ia para a justiça, o YouTube ia simplesmente lavar as mãos. Isso não é interessante nem para mim, que está tentando evitar o strike, nem para o produtor do conteúdo original que quer evitar os gastos advocatícios. Eu também. Eu não tenho grana para pagar processo contra outro produtor de conteúdo por conta de uma violação de direito autoral. Eu prefiro mudar os formatos dos meus vídeos para me alinhar com aquilo que o YouTube quer e com aquilo que se espera dentro dessas regras de direito justo para a utilização de material de terceiros. Então, o Podpah precisa entender isso rápido. Não é o Podpah que define, não é o Igão, não é o Mítico, é a justiça brasileira. Se eles estão realmente incomodados com esses produtores de conteúdo que estão emitindo opiniões, utilizando o material deles para expressar opiniões sobre o que eles falam, é melhor eles prepararem, por exemplo, uma advogada como a doutora Deolane, que foi uma das últimas convidadas do podcast deles, para mover processos contra essa galera. Só tenho minhas dúvidas se eles vão vencer esses processos. Particularmente acho que não, porque a jurisprudência brasileira e o histórico dos casos de pessoas que foram processadas por emitirem opiniões, essas pessoas perderam em 99% dos casos porque emitir opinião sobre alguém ou alguma coisa no Brasil ainda não é crime. Tentaram tornar crime recentemente, mas não conseguiram. Felizmente, nós temos uma Constituição brasileira que protege o cidadão sobre o direito de liberdade de expressão, inclusive a liberdade de fazer crítica com base nos fatos ou falas objetivas emitidas pelas pessoas. Espero ter ajudado na discussão, emitindo os meus 5 centavos sobre o assunto. E como não tem aqui nenhum pedaço do Podpah, não tem nem mesmo a transcrição das falas dele, porque também existe essa possibilidade dos produtores de conteúdo começarem a transcrever as falas dos vídeos dos caras e emitirem opinião com base nos ipsis literis deles. Se você coloca aspas e deixa tudo em ipsis literis, você não é processado porque você está emitindo uma opinião a respeito de uma fala que foi registrada em áudio e vídeo e que é pública para todo mundo. Quem sabe até o Podpah fica feliz com isso, porque acaba tendo mais audiência, porque para você provar que o fulano falou aquilo, você tem que colocar o link do vídeo original para que tudo fique devidamente registrado. Então, ainda existe a possibilidade do ipsis literis, da menção por aspas, ser uma forma de fazer a crítica sobre aquilo que eles estão falando no podcast e não ser passíveis de processo. Com esse vídeo também não é passível de processo, porque, em teoria, como eu não usei a imagem do Podpah ou de nenhum episódio do Podpah, eu estou livre para falar o que quiser a respeito deles. E a gente bem sabe que não é bem assim. O buraco nessa história é um pouco mais embaixo.